Bom dia, galera! A conferência de hoje vai ser algo diferente. Vai ser sobre meu testemunho. Se na igreja eu não consigo falar meu testemunho, apesar que eu já falei 2 vezes na Mundial e na Renascer, mas eu vou contar um pouco. Vou explicar detalhado o porquê de Giovano Oliveira, sendo que no RG tá Gilvano Villanova. Pois é, tenho 40 anos, nasci 3/7/1984 e assim, comecei desde criança a jogar bola no Juventus da Moca. Meu pai era segurança do estádio do Juventus, na Rua Javari. E chuteira, camisa, o clube patrocinava pagando a carteirinha todo mês. Eu entrava de graça porque meu pai era o porteiro. Ou seja, tive grandes amistosos. Eu era lateral direita, mas meu pai foi mandado embora. Não tinha recurso para chuteira, camisa. Eu abandonei. Tinha até carreira. Eu jogava bem futebol. Mais ou menos com 12 a 18 anos, mais ou menos. Mais ou menos nessa faixa. Daí uma vida normal. E assim, foi quando eu conheci Jesus. Foi quando eu conheci a Ana Lúcia. E na verdade, o povo conhece ela como Gilmara, na igreja. Agora, por que esse nome até hoje eu não sei. Na mensagem da cruz. Conheci ela, conheci a igreja e ela falou para mim: eu só namoro com você se você aceitar Jesus, ser crente verdadeiro. Aí eu fui batizado em 2002, na virada do ano. Fui batizado nas águas, no Espírito Santo. A igreja Mensagem da Cruz é pentecostal. Graças a Deus, nesse ponto eu sou a lata vazia de fazer barulho. Do reteté, do manto, das mulheres do coque, de fogo, de revelar mesmo. E a Mensagem da Cruz segue o regime de uma Assembleia de Deus. Uma igreja tradicional. Igreja pentecostal. E assim, depois que eu me batizei, aceitei Jesus, comecei a namorar a Ana Lúcia, tivemos a Ágata, e devido ao povo falar, povo fofoqueiro da igreja, o povo circular, falando que o pastor levou um tombo, que os irmãos do reteté, os irmãos do fogo, que enviou poder e quase matou ele de um tombo da cadeira. E aí nessa eu acabei rodando, porque eu fui culpado do tombo do pastor. Fizeram voz do povo para tentar me derrubar. Na época eu era membro só, mas eu pregava nas igrejas. Sempre tinha uma oportunidade, eu pregava. E
ele era profeta praticamente, né? E nessas não vem ou não vai, fizeram voz do povo para tentar me derrubar. E assim, eu acabei mudando de igreja, a Ana Lúcia e a Ágata, com 1 ano de idade, voltou para a terra natal dela em Volta Redonda, bairro Conforto, do Rio de Janeiro. Ela é de lá. E ela é botafoguense roxa. Ela é culinária. Ela faz bolo, vendia bolo de pote. Ela era confeiteira. E assim, lá ela passou a trabalhar de pesqueira, de jogar rede e cuidar dos peixes para as indústrias. Mas isso é caso à parte. E o nome do Giovanni Oliveira seria pela Ana Lúcia Oliveira. O Oliveira, tirado Vila Nova, e Giovanni para Giovano. Se fosse casar, aí o nome de casado seria esse. Mas, infelizmente, não deu certo. A gente separou. E aí eu fui para a Volta de Cristo. Fui presidente, líder de jovens, de 20 jovens, 15 mulheres e 5 meninos, contando comigo. E ali eu tava com a vida toda torta, esbagaçada. Eu fui mais curado pela palavra de Deus. A palavra de Deus do pastor Paulinho, do que regemocidade, né? Mas, enfim, de 20 jovens, 15 mulheres, 12 casaram, saíram da igreja. 2 foram pro mundo, se perderam. E uma tá na igreja até hoje. Da parte dos homens, um virou pastor, que é hoje um pastor. O pastor da igreja agora da Volta de Cristo. E 3 se perdeu. Os 3 homens se perderam. E eu acabei saindo da igreja. E convenhamos, o poder da graça de Jesus Cristo, vindo desde a mensagem da cruz do tombo do pastor. Aí você já viu, né? Aí emenda uma coisa com a outra, acabei saindo da igreja. E o que eu aprendi com isso? Você pode ter estudo de teologia, como eu fazia estudo e ainda faço até hoje. Você pode aprender estudo, ter curso de teologia, mas se tiver fermentação de fariseu, você não cresce. Que é os próprios membros da igreja que tentam te derrubar. E quando eu saí da volta de Cristo, da mensagem da cruz, apagou a tempestade. Ou seja, a graça de Jesus Cristo cessou. É como se o povo da igreja quisesse eu no mundo do que na igreja. E assim, com o tempo de estudo, de trabalho, fora da igreja, no templo nórdico da Roberta McKenneth, aprendendo online na Universidade A.J. Coleman, com os livros didáticos, eu fui crescendo espiritualmente,
para aguentar as pancadas da graça de Jesus Cristo. Eu fui abrindo minha mente. Hoje, depois de 2019, da pandemia, eu me vejo bem-sucedido, mesmo com a graça de Jesus Cristo que voltou a ter na Batista Renovo, e eu forte fazendo a obra de Deus. Em 2019, na pandemia, quando eu fiquei em casa, no online, nos aplicativos, eu acabei formando uma banda, gravei um disco duplo de rock. O disco é circular. Na Covid, de 5 integrantes, 4 morreram de Covid, ficou eu. Peguei 2 vezes Covid, quase morri, mas Deus não permitiu. E aí acabou a banda, mas tivemos um disco duplo, Banda Egg, ou H.A Anjos Humanos. E assim, hoje, após a pandemia, hoje, estou já com a carteirinha de membro da Batista Renovo. Eu tive como experiência da volta de Cristo e da mensagem da cruz. A melhor coisa é se afastar. Eu já estou acostumado com a Roberta McKenneth, mas assim, tinha tudo para dar certo. Não deu? Fazer o quê? Esse é o resumo da minha vida, entre aspas. Para o vídeo não ficar comprido, é isso aí, galera. É nóis. Fui.